Olá, você que está assistindo o programa Livres Ideias de hoje. Gostaria de lembrá-lo que o programa Livres Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos. O Senas Pré-Vestibular e Concurso é uma referência em pré-vestibulares, né, preparatório para o Enem e concurso público aqui da nossa região, né, e está com matrículas abertas para o intensivo, para o Enem, começa agora no segundo semestre, né, e também para o SASE. Se você quiser mais informações, você pode acessar o nosso site www.senaspravestibular.com.br e no nosso site também você assiste ao programa de hoje, né, e aos programas passados que a gente deixa lá na internet para você assistir quantas vezes quiser. Bom, na nossa discussão, né, que para encerrar no último bloco, primeiro eu gostaria de perguntar à doutora Nádia, né, um caso específico de Diamantina, infelizmente não é tão raro nós escutarmos casos de suicídios, né? Especialmente entre jovens aqui. Você acha que existe alguma peculiaridade na nossa cidade, na nossa cultura que pode favorecer isso? Então, já me perguntaram muitas vezes quais as causas. Primeiro eu gostaria de comentar que felizmente o número diminuiu. Quando o nosso grupo de pesquisas e extensão começou, nós tínhamos muitos casos, eles diminuíram bastante. Nós tivemos um caso recente, mas realmente tem diminuído bastante o número. É fato que o suicídio acontece em ondas, tem época que acontecem mais suicídios, depois diminui, aumenta de novo. Mas nós estamos há um bom tempo com pouquíssimos suicídios, eu espero que isso continue assim. E nós temos uma situação atípica em Diamantina. Eu frisei que entre idosos o número de suicídios é muito maior do que em outras faixas etárias. Em Diamantina isso não acontece. Realmente, em Diamantina são mais suicídios entre jovens e adultos jovens, mas nós não temos uma explicação clara do porquê para isso. Várias pessoas já aventaram várias hipóteses. A mais provável é que o diamantinense tem uma baixa autoestima. É claro que existem vários fatores. A recorrência na família, isso aumenta o risco, mas nós não temos uma explicação clara, não. Infelizmente, nós não temos, porque aí nós poderíamos interferir diretamente nisso. E uma coisa que eu acho que, não que tenha sido a causa, mas que eu acho que ajudou a diminuir um pouquinho, que foi um dos fatores para essa diminuição, foi que o nosso grupo, que já existe há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, começou a falar bastante sobre o tema, com cuidado, né? Seguindo as normas que devem ser seguidas. Então não é mais tão tabu na nossa cidade o tema como é em várias outras cidades. As pessoas se sentem mais à vontade. De vez em quando me ligam para perguntar, fulano está em risco, como é que eu faço? Nós tínhamos e vamos reorganizar isso, eu já conversei com a atual secretária de saúde, nós vamos tentar reorganizar um fluxo de atendimento a pessoas em risco. E nós temos trabalhado isso, nós já fizemos algum trabalho com profissionais de saúde, com educadores, de líderes espirituais, eu já tinha comentado. Então, as pessoas já ouviram falar. Sempre na universidade, nós repetimos o tema nos eventos, então se ouve falar sobre isso. Isso eu acho que ajudou um pouquinho a diminuir. Lógico que não foi só isso, outros fatores que interferiram, eu não sei dizer quais foram, mas o que fazia haverem muitos suicídios, falaram de muitas coisas, mas tudo que falavam, é por isso, mas também acontece em outras cidades. Então, realmente, nós não sabemos ainda. Talvez me pareça um senso comum, um mito, de que regiões mais frias tendem a acontecer mais casos, né? Isso seria, mas eu sempre morei em Petrópolis, no estado do Rio. Estado do Rio, nossa, o Rio é quente. O Rio é quente, mas Petrópolis é uma cidade serrana que faz muito frio. A gente brinca que as nuvens de chuva todas passam direto pelo rio e engancham nas montanhas de Petrópolis. Então, Petrópolis, as temperaturas não eram tão baixas como eram aqui em Diamantina. Por outro lado, era muito mais úmido. Então, sempre foi um frio úmido. E a gente nunca teve tantos suicídios como se descrevia os daqui. Aí falam, escravidão. Mas a escravidão também não era uma exclusividade de Diamantina. Então,
eu realmente não encontrei uma Acho explicação que ainda. na ausência de uma explicação, qualquer explicação parece que serve, né? Exatamente. Agora, um dos temas que você colocou na sua explicação e que realmente é muito importante é que o tema suicídio vem deixando de ser tabu, na né? sociedade. Especialmente esse ano, a partir de uma série, né, na Netflix, que a gente começou falando, 13 Razões Por Quê, né, que, tentando não fazer um spoiler, né, pro nosso telespectador, é basicamente a história de uma menina, de uma estudante que tira a própria vida, né, e ela grava fitas, né, fitas cassete lá, explicando os 13 motivos pelos que levaram ela a tirar a própria vida, né? E, bom, são vários os motivos, né? Eu não quero aqui contar o final da série, enfim, recomendo, é muito boa para quem tiver interesse em assistir, mas dentre elas estão o bullying que ela sofria, assédio sexual na escola, que, né, na trama ela sofria, né? Sofria também. Então, parecem assuntos que estão intimamente ligados, né? Quando a gente são fala fatores importantes. Do bullying, que está sempre em discussão também, como um causador do são do fatores suicídio. de risco importantes. O que a gente tem comentado sobre essa série é que, em princípio, é uma série tem sido bastante positiva, com algumas ressalvas que eu já vou fazer. Em princípio, a série tem sido bastante positiva, em especial por isso, porque ela desencadeou uma discussão importante. Então, várias pessoas começaram a falar sobre o tema. O tema deixou, em grande parte, de ser tabu na sociedade. Muitas pessoas estão falando sobre o tema. E uma outra coisa muito interessante, depois de alguns dos episódios, eles indicam o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização não governamental, que recebe telefonemas em especial, mas também faz atendimento pela internet e mesmo presencial, para pessoas que precisam conversar com alguém. Então, a ideia principal do CVV é atender pessoas em risco de suicídio. Mas ele não atende só pessoas em risco de suicídio, ele atende quem precisa conversar. Em geral, nas grandes cidades, existe o CVV com o número de telefone 144, ou vocês podem procurar, quem quiser, cvv.org.br. Então, ele atende por chat, por Skype, fica bem fácil procurar. E o número de procuras do CVV aumentou em mais de 4 vezes, aumentou em mais de 400% depois do início da série. Então, isso foi um resultado extremamente positivo. Tem um resultado uma característica bastante negativa da série, é que a personagem principal, a Hannah, ela divulga essas fitas cassete, dizendo quem são, não as razões que a levaram a decidir pelo suicídio. A gente diz que o suicídio é um ato individual, a pessoa decide. Ela diz quem são os culpados pelo suicídio. Com algumas exceções muito específicas, a gente não pode dizer que o suicídio aconteceu por culpa de alguém. Se eu cometo suicídio, se eu fosse a Hannah e tivesse decidido me suicidar, o suicídio foi decisão minha. Eu não posso dizer que eu decidi me suicidar porque meu namorado brigou comigo. Então, isso é um dos aspectos que a gente questiona muito nessa série. Mas, fora isso, ele aborda problemas muito sérios e que são não culpados pelo suicídio dela, mas são, sim, fatores de risco importantes para o suicídio. Ficou claro isso? Ninguém pode ser considerado culpado, mas são fatores que aumentam o risco. E levantar esses problemas, expor esses problemas e expor a situação do suicídio é extremamente importante, é positivo, e ficou muito nítido que muitos adolescentes, em especial, começaram a procurar o Centro de Valorização da Vida. Vou repetir o número de telefone. Na maioria das cidades é 144, nas grandes cidades, aqui em Diamantina, nós já começamos um trabalho para criar o CVV
estamos parados, mas vamos retomar essa atividade. Mas quem tem acesso à internet, cvv.org.br. Então, eu acho que é uma forma de acesso à ajuda bastante fácil para quem não tem acesso a psicólogo, etc, etc. Porém, procurar um psicólogo ou um psiquiatra continua sendo uma opção extremamente importante, bem como ter a facilidade de conversar com pais, amigos, profissionais. Procurar ajuda sempre é uma ótima opção. Tá? Então, isso acho que é extremamente importante sempre. Com relação à série, eu volto a dizer, é muito bom assistir, lembrando que a série é muito boa. A decisão que a Hannah, a personagem principal, tomou não é a melhor decisão. Ela poderia ter procurado a ajuda adequada e ter tomado uma decisão melhor. Entendi. Amélia, a gente finalizando o nosso programa, você gostaria de fazer alguma consideração, de deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que né, dá um pouco mais de valor às relações, né, de ouvir realmente, de parar um pouco para estar aberto, para estar disponível para o outro. Eu acho que a gente fazendo isso, a gente consegue alcançar muito as necessidades do outro. Acho que basicamente é isso. Eu agradeço. Nádia, pode deixar aí um recado. Na verdade, nesses minutos que faltam, até citar um exemplo pessoal, há uns anos atrás, talvez, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, né? Uma amiga minha entrou em contato comigo numa determinada hora, dizendo que iria cometer suicídio pelas redes sociais. Eu fiquei doido, eu não sabia o que fazer, né? Ela, enfim, não entrar em detalhes, mas havia perdido um irmão, estava num processo de depressão muito grande, e quando ela falou isso, eu falei, nossa, felizmente acabou, ela não cometeu, né? Mas se você puder deixar aí como um recado final para alguém que se encontre na minha situação, naquela época, né? Faz o quê? Com quem que você recorre? Eu acho que eu dei a dica do CVV, mas a primeira coisa é ouvir, né? É o que a Amélia falou. Você está disposto a ouvir o outro, a prestar atenção nele. Depois de ouvi-lo, talvez você possa dar uma sugestão para ele. Lembrar, primeiro ouvir, né? Mas quando você escuta o outro, você pode pensar em possibilidades que ele não consegue visualizar. Ele está lá no fundo do poço e não consegue olhar para cima e ver, tem uma saída. Então, primeira coisa é isso. CVV existe, está à disposição. Nós do Grupo Vida não temos atualmente atendimento a pessoas em risco, mas nós podemos oferecer orientação. Uma forma de entrar em contato comigo, Nádia, é através do telefone da universidade, do curso de medicina. Nem sempre eu vou estar lá, né, no 3532-1201. Eu posso depois passar o número do celular, que falar aqui vai ficar complicado, mas vocês podem passar. Eventualmente eu dou alguma orientação. Nós estamos começando a rediscussão com a prefeitura para facilitar o acesso de pessoas em alto risco aos psicólogos, aos psiquiatras da cidade. Então, a gente está tentando facilitar isso. Que bom. Mas, principal, esteja atento ao outro, é o que a Amélia falou. Escute, preste atenção, lembre-se, você pode fazer muita diferença simplesmente escutando, estando presente. E vai ter um momento que você não vai dar conta. Vai sim, orienta. Vai, meu amigo, meu filho, não sei o que. É importante você procurar um psicólogo. Vai junto, acompanha. Não é despachar o outro, é estar junto e orientá-lo. Acho que é basicamente isso. Bom, pessoal, gostaria demais de agradecer a participação de vocês. Eu acredito que foi bastante esclarecedor e útil, né? Um programa aí de utilidade pública, sem dúvida. Gostaria de agradecer você também, que nos assistiu até aqui. Lembrando que você assiste o programa Livres Ideias toda quinta-feira, às 22 horas, com reprise aos sábados, meio-dia, domingo, às 22 horas também. Tá? E também pela internet, através do nosso site, www.cenasprevestibular.com.br. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência e até o próximo programa.